O negócio é o seguinte, se existe algo que é teorizado pelos fãs de One Piece desde o lançamento do primeiro capítulo até hoje, é justamente o que seria o tesouro One Piece. Riqueza, fama, poder e tudo o que esse mundo tem a oferecer. O tesouro que revela o segredo do século perdido, que fez Gold Roger e toda a sua tripulação cair na gargalhada quando eles finalmente o encontraram. Mesmo depois de 27 anos desde que Eiichiro Oda apresentou essa ideia ao mundo, ninguém faz a mínima ideia do que seria essa coisa que dá nome à obra. Mas como eu disse, o que não faltam são teorias. Tem gente que acredita que pode ser um gerador de energia, outros acham que deve ser uma máquina do tempo, e tem até quem diga que talvez seja apenas saque para uma grande festança. De qualquer jeito, eu humildemente gosto muito da minha própria teoria, porque eu meio que não me importo muito com o que o One Piece pode ser. E eu te explico por quê. Desde que eu comecei a acompanhar um pouco mais esse mundo de teorias, eu acabei percebendo que eu nunca fui muito de me interessar por essas que tentam adivinhar o que é a recompensa misteriosa no final da Grand Line. Não por achar que elas são ruins, mas mais porque eu acabei notando que eu nunca tive muito interesse em ficar pensando e criando hipóteses sobre o que o One Piece pode ser. Eu acho que a melhor maneira de exemplificar o que eu quero dizer é usando aquela clássica cena de Sabaody, onde o Luffy interrompe o Soap de perguntar pro Rayleigh sobre o One Piece e fala como ele não quer saber onde o tesouro está e nem se ele existe de fato. O que importa pro Luffy é a jornada até chegar lá e descobrir o que é com seus próprios olhos. Se simplesmente fosse revelado a ele esse segredo, qual seria a graça de se aventurar pelos mares? Eu acho que eu tenho a mesma perspectiva do Luffy nesse sentido. Parte da graça de acompanhar a história pra mim é justamente não saber o que tá no final e ficar ansioso pra ver qual será o grande tesouro, o grande prêmio pelos Chapéus de Palha finalmente concluírem a sua volta ao mundo. E até lá, eu gosto da ideia de não ficar pensando muito sobre as possibilidades. Eu acho que assim como o Luffy, eu quero mais ver o que é do que ficar ponderando sobre o que pode ser. Até porque no final das contas, pode ser qualquer coisa. Um gerador de energia, uma história em quadrinhos, saque, uma máquina do tempo, um pedaço de bolo, um par de tênis pro Luffy finalmente largar aquele chinelo dele. As possibilidades são basicamente infinitas. E eu sei que essa também é parte do motivo de teorizar sobre ser tão legal. Porque ao mesmo tempo, se pode ser qualquer coisa, você tem a liberdade de viajar completamente para criar uma hipótese. Se você for criativo o suficiente e souber ligar alguns pontos ali da história, o céu é o limite. Você pode dizer que o One Piece é um graveto e dependendo do seu argumento, talvez você não esteja totalmente maluco. E isso é algo divertido, poder conjecturar sem muitas amarras. A única coisa que a gente realmente sabe que o One Piece não vai ser é a jornada. Já é bem conhecido que o próprio Oda disse que não gosta da ideia do tesouro ser a aventura e os amigos que nós fazemos pelo caminho. O que, como eu já falei num vídeo aqui anteriormente, também não seria um problema pra mim. Porque no final das contas, parte do que faz a obra ser tão amada e a revelação do tesouro ser tão aguardada como é a jornada. Ela quem constrói esse momento que será histórico. E é ela que a gente vai lembrar depois do final. Óbvio, todo mundo vai falar do momento em que o One Piece foi finalmente revelado, mas esse vai ser um momento. E a obra não vai ser lembrada apenas por ele. Ela será lembrada também pelos bons momentos de East Blue, de Alabasta, de Skypiea, de Long Ring Long Land, o arco mais injustiçado de One Piece, de Enies Lobby, Sabaody e tantos outros. One Piece, no final das contas, também é a jornada. Então, se esse fosse o tesouro, eu não me incomodaria muito. Mas como o próprio autor já disse que não gosta muito dessa ideia, essa discussão é meio inútil. De qualquer jeito, eu não me preocupo muito em tentar adivinhar o que será esse objeto ou essa coisa que espera o Luffy e os Chapéus de Palha lá em Laugh Tale. Pelo menos não por enquanto. Talvez quando a gente estiver chegando nos finalmente, quando o mistério estiver para ser revelado, aí sim vai ser muito interessante juntar todas as peças e informações que a gente tem para tentar acertar o que é. Mas até lá, eu acho que eu só vou curtir a jornada.
E só pra deixar claro, eu não acho que essa minha perspectiva é a mais correta ou nada assim. E também não acho que não deveriam ser feitas teorias sobre o que é o One Piece. Até porque parte da graça de existir um mistério é tentar desvendá-lo. Eu só não sou muito de ficar batendo cabeça pra tentar chegar numa resposta. Como eu disse aqui, eu tô esperando pra ver o que é. E talvez, né, quando estiver chegando ali, nos finalmente, aí eu vou, né, tentar ali fazer uma matemática pra chegar na minha conclusão. E vai que eu acerto, né? Afinal de contas, eu sabo muito de One Piece. Mas enfim, eu só queria compartilhar essa minha visão aqui com vocês. Fique à vontade para discordar aí nos comentários e botar a sua perspectiva sobre isso. E se você concorda comigo e tem uma visão parecida, também deixe a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, que ajuda bastante aqui o canal, se inscrever e, se você quer acesso a mais conteúdo 100% exclusivos, se tornem membros por apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? Obrigado por terem visto esse vídeo, bebam água porque é importante e tamo junto.